Multidão de mortos, capítulo 7. Milagres. Os recursos estavam acabando rapidamente. Não havia muita água para beber. Breno, o reservatório de água está quase acabando. Se não dermos um jeito, logo morreremos de sede. Desabafou Gesmiel. Além disso, os suprimentos só são suficientes para mais 2 dias. Eu sei que, durante esses meses que passamos aqui, as coisas foram razoáveis, mas agora a situação está crítica para todos nós. Durante cerca de 4 meses, viveram ali com relativa tranquilidade. Havia eletricidade, alimentos variados e um bom reservatório de água. Mas o gerador já não funcionava há algum tempo, os alimentos vinham sendo consumidos sem nada para os repor e a corrente de água, via encanação, estava parada. Estavam num breu, ameaçados pela fome e pela sede e precisavam tomar uma atitude o quanto antes. Poucos recursos e baixa produtividade, temos que fazer algo urgente. Reconheceu Breno. Lucas, quero que fique no ponto de vigília. Elias fique atento às janelas. E Valdenilson, se vir alguma ameaça atire para matar. Você tem essa responsabilidade. Concluiu o jovem. E eu o que farei? Perguntou Gesmiel. Você vem comigo na patrulha. Vamos buscar água e também remédios para evitar que fiquemos doentes no inverno. Comida também, nós precisamos de um milagre. Disse Breno, pondo uma mochila preta nas costas. Nesta rua tem um mercado, talvez possamos encontrar algo, se não tiver sido saqueado, de todo. Observou Gesmiel, seguindo pela rua do campo. Os dois seguiram a trilha pelo jardim, numa rua que dava acesso a um antigo comércio. Alguns zumbis tentaram interceptá-los, derrubando-os no chão. Breno exercia sua força total para evitar que sua vida fosse ceifada por um monstruoso ser, em estado de decomposição. Gesmiel desferiu uma coronhada em um algoz que o estava atormentando. Vendo a situação do colega, ele se esqueceu de que não podia atirar e disparou 2 tiros. Conseguiu matar o zumbi, mas também conseguiu armar a própria armadilha. Valeu! Agradeceu Breno. Entre no mercado, estou por perto. Vou ver se acho alguma fonte de água para encher os litros. O jovem trazia uma quantidade de frascos, garrafas PET, vazios para poder levar a água. Gesmiel entrou no mercado, pegou alguns suprimentos que estavam escondidos, e ao colocá-los na bolsa, algo chamou a sua atenção. Nas prateleiras do mercado havia algo que ele queria possuir, mas exigia muito esforço para obter. Na parte superior, ele encontrou algumas chaves. Entre essas chaves estava a de uma moto do antigo proprietário. Talvez tivesse escondido por medo de ser furtado. Fascinado pela chance de possuir a motocicleta, Gesmiel se descuidou e não percebeu que era uma cilada. Ao abrir a porta dos fundos com as chaves que encontrou, deu de cara com uma dúzia de zumbis, loucos e sedentos por sangue. Alguém havia passado por ali antes, e por maldade, além de prendê-los, preparou um encalço para quem fosse fisgado. O Dr. Hollywood estava em apuros. Finalmente, uma fonte de água para beber. Exultou Breno, consigo. Pulando as cercas de uma casa, Breno foi aproveitar a oportunidade que teve, na esperança de poder saciar sua sede, não só corpórea, mas de sobrevivência. Bebeu da água, passou um pouco em seu rosto, refrescando-se, e enchendo os litros tratou de voltar. No entanto, ao regressar teve uma surpresa. O mercado estava rodeado de zumbis e Gesmiel estava em apuros. Droga! Exclamou Breno, aflito. Gesmiel entrou correndo na sala de depósito do mercado, mas como não tinha porta, teve que puxar a mesa do caixa para obstruir a entrada de seus inimigos. Jesus! Desesperou-se o Dr. Hollywood. Engoliu em seco diante da sensação de terror. O mau cheiro das criaturas tornava a situação ainda mais desagradável. Ruídos dentro do depósito. Era inacreditável, mas eles estavam lá também. Pensando que seria o seu fim, começou a verter lágrimas. Mas com seu espírito perseverante tomou 2 barras de ferro e enfrentou as hostes da morte, com coragem. Gesmiel, acalme-se. Eu irei te ajudar. Gritou Breno. Mas a cada momento que passava, a situação ficava mais complexa.
Os tiros que Jesmiel havia dado no início chamaram a atenção de um grupo de mortos ainda maior. Não tendo outra saída e vendo ele encurralado, Breno atirou contra os algozes, na esperança de abrir caminho para seu companheiro, mesmo que estivesse vendo o seu fechar-se continuamente. Jesmiel, eu vou tentar abrir caminho para você. Aí a gente corre, beleza? Articulou em meio aos ataques. Com o facão nas mãos, Breno se aproximou daquela dúzia de zumbis, na porta do depósito. Jesmiel ainda lutava contra os que estavam dentro do recinto, desferindo golpes com as barras de ferro que tinha para sua defesa. Merda! Reclamava Breno, em meio ao embate. A morte parecia iminente, os dois encurralados. Perfurando os crânios deles com uma barra de ferro que encontrou, o Dr. Hollywood conseguiu ao menos um espaço para poder limpar a sua barra com a ajuda de Breno. Breno! Gritou atormentado. Passa! Agora! Exclamou Breno. A brecha que ambos tinham feito tinha que ser aproveitada rapidamente. Foi então que Jesmiel se jogou na direção de Breno, na parte que estava livre dos zumbis. Corre! Exclamou Breno, atirando nas mãos dele a mochila de suprimentos, que o mesmo havia deixado cair. Um outro grupo maior já estava bem perto, questão de metros, dos dois. Ambos correram em direção ao jardim, contudo lá estava um grupo também. Não vendo saída, os dois ficaram afobados. Vamos ter que pular o portão dessa escola, exclamou Breno. A escola Maria Quitéria era a melhor chance, pois seus portões com grades de ferro segurariam a barra por um tempo, mas não para sempre. Mas Jesmiel não creu que conseguia pular. Minha perna, eu já quebrei ela uma vez, só é colagem. Não vai dar para pular, declarou ele. O empecilho físico o deixou ainda mais nervoso. Apoie-se nas grades do portão, eu dou cobertura. Breno apresentou uma solução, atirando contra os zumbis com a sua lendária espingarda garrucha. Ele, porém, teve medo. Temia pela sua perna, no entanto, naquele momento ele entendeu que se não fosse a sua perna, logo seria sua vida. Estou sem munição, só posso atirar mais uma vez. Breno se exprimia em alto tom de voz. Você tem que ser mais rápido. O desespero e a adrenalina era nítido nos dois. O Dr. Hollywood, então, chegou ao outro lado do portão. Agarrado nas grades conseguiu passar, mas Breno, esse não teve tanta sorte, pois a multidão já estava cercando. Toma a bolsa com a água, esconda-se. Eu vou levar esses zumbis para longe. Respondeu Breno. Não. Não faz isso, mano. Protestou Jesmiel. Fazendo uma breve recordação de toda a sua vida, dos momentos mais difíceis até os mais gloriosos, Breno percebeu que aquela multidão de zumbis iria matá-lo. Mas ele correu, não só para se salvar, mas para levá-los para longe. Não podia correr muito. Exausto e acabado, adentrou na área da caixa d'água municipal, ao lado da escola. Tentou segurar o portão, mas não deu, eram muitos zumbis. Só havia uma probabilidade de ficar vivo: subir no alto da caixa. Entretanto, Breno tinha medo de altura, então, viu aquilo como um baita desafio. Quando começou a subir, logo sentiu a presença dos zumbis, estendendo as mãos para agarrá-lo. Olhando para baixo enquanto subia a escada de ferro, ele assombrou-se com a dantesca quantidade de mortos embaixo de si e ao redor. O medo se apossou de si como se sua queda fosse certa. Não havia mais tempo para frescuras. Era hora de superar os limites. Breno conseguiu subir, mas não gostava de olhar para baixo. Ao ter uma visão do local, viu um homem de costas no topo, boné azul, blusa branca, calça verde. Era o trabalhador que, de costume, soltava água para todo o povoado. Este trazia consigo uma grande chaga apodrecida, no seu braço. Havia sido mordido e clamava pedindo sua ajuda. Ajuda, por favor, me ajude. Dizia pondo a mão na ferida, tentando escondê-la. Eu não quero morrer. Lá em cima, ele não pedia apenas por ajuda. Denunciava a crueldade de um mundo sádico. Gritava contra o belo céu azul, que permanecia indiferente enquanto tudo abaixo das nuvens apodrecia. Sinto muito, mas você já está morto, revelou Breno.
Vendo que estava armado, o homem se levantou bruscamente ao seu encontro, querendo tomar-lhe a arma. Breno fazia esforços contra o mais novo inimigo de sua sobrevivência. Afaste-se, ordenou Breno, temendo ser derrubado ou cair com ele. Não se aproxime, senão eu atiro. Ao apontar a arma para o homem, Breno viu sua espingarda ser tomada à força de suas mãos. Ele era muito forte, mesmo ferido. Rapidamente o sujeito colocou um sorriso no rosto e, ameaçando disparar contra o jovem, desferiu as seguintes palavras: "Você que está morto. Vamos!" Ordenava o algoz, tentando levar Breno a caminhar para trás, no precipício. "Ou você pula ou eu atiro." Sentiu um formigamento nos pés, ficou ofegante. Era uma queda de 20 metros. "Inferno!" bramou Breno, ao perceber o perigo. Nesse momento Breno se aproximou, para tomar a arma. O gatilho foi pressionado pelo homem, mas nenhum disparo foi feito. Breno só tinha uma bala, mas estava guardada no bolso. Nesse instante oportuno, o jovem agarrou a arma com as duas mãos, puxando-a, enquanto desferiu um chute no estômago do adversário. O homem foi lançado para trás e no seu desequilíbrio tombou ao chão para o deleite dos mortos. Breno o encarou de cima da caixa, vendo-o ser estraçalhado pelas hostes da mortandade. Já estava morto devido à grande queda. Após isso, Breno suspirou e sentou-se tremendamente assombrado. A ideia de cair o transtornou, trouxe de volta o medo da altura. Contemplou paralisado uma visão ampla da desgraça e do caos que cercavam o povoado de Volta Grande. Tinha esperança de que aqueles mortos saíssem dali, mas não sabia quando isso aconteceria. "Tá, vamos sair daqui", dizia Gesmiel consigo. Os portões da escola ostentavam os rostos pútridos e maculados de sangue que a multidão possuía. Rostos disformes, irreconhecíveis. Dentes ferozes, cheiro podre e unhas destrutivas era o coquetel de morte mais comum que se podia imaginar. Gesmiel, então, seguiu para o banheiro, na esperança de sumir aos olhos de seus adversários. Trancou a porta do banheiro de uma maneira tão tremenda que nem mesmo ele conseguiria abrir. Os zumbis, porém, ficaram mais agitados e botaram os portões abaixo, adentrando a escola. Apesar de se sentir seguro, ele precisava de uma maneira de sair dali, caso acontecesse algo errado. Os fenecidos se aproximavam, ele sentia. Olhando em volta, viu uma espécie de janela, feita do mesmo material das paredes. Seria difícil quebrar, mas era preciso. Arrancando a pia do banheiro, ele tentava destruir aquela janela para poder passar ali, mas o seu barulho atraía os inimigos de sua alma, os quais logo estariam à porta. "Não vou morrer aqui. Não vou", afirmava ele, para sentir-se seguro. O suor cobria todo o corpo. Insistindo no ofício, proveniente de seu desespero, conseguiu abrir o caminho para fugir. O problema seria a passagem. Usando o que restou da pia, como auxílio para subir, Gesmiel conseguiu passar para o outro lado. Agarrando as bolsas que havia jogado anteriormente, tratou de encontrar alguma maneira de passar por aquela multidão de zumbis. Para ele, Breno havia sumido e, provavelmente, estaria morto. Então, ele se via obrigado a chegar até o abrigo, vivo, para prover o alimento e dar a triste notícia. "Nós precisamos de um milagre", recordava-se da fala de Breno. Precisamos", confessou ainda, com pesar. Após chegar na igreja, todo sujo e com a camisa molhada de suor, fitou os outros com uma feição quase fúnebre. "O que aconteceu? Breno está com você?" questionou Lucas, ao recebê-lo no abrigo com as mãos em seus ombros. "Ele estava comigo. Me ajudou a fugir de um gigantesco grupo de zumbis. Tínhamos pouca munição e ele disse que ia distraí-los, para que eu pudesse chegar aqui", respondeu. Foi então que todos chegaram à mesma conclusão. "Ele morreu?" perguntou Elias. "Não sei. Mas não há nenhum sinal de que sobreviveu à emboscada", lamentou. Todos ficaram muito tristes. Ao receber essa notícia, Valdenilson se calou, lembrou-se dos tempos antigos de colegial, dos conselhos e das coisas proféticas que desvendaram juntos, da estupidez que ele havia feito, ao se arriscar na tentativa de salvá-lo,
nem que lhe custasse a própria vida. Não era um cara emocional, não exteriormente, mas estava acabrunhado por dentro. Ausentou-se dali e foi para o fundo do quintal, numa louca tentativa de conversar com Deus. Era início de tarde e ele assim começou a dizer ao Senhor: Deus, por quê? Indagou levantando as mãos para o céu. Eu devo tudo ao Senhor, bem sei, mas por que permitiste que a única pessoa que eu tinha me fosse tirada? Jesus. Não fosse por ele eu estaria morto e entregue a essa multidão vil que tomou conta do mundo. Deus, por que o Senhor matou o meu amigo? Deus me responde. Valdenilson gritava em desespero, olhando o céu azul, sem calma, tendo apenas o silêncio para lhe enfeitar o diálogo. Parecia Jó, ao discursar sobre suas perdas, orando pelo seu amigo. Embora sua história fosse um nítido contraste desta, era possível tal analogia. As feridas e chagas que trazia no corpo eram os grandiosos e magníficos momentos que viverai, as raras vezes que chorara e rira antes de tal catástrofe. Ele, porém, diferentemente de Jó, não residia nas cinzas, mas era corroído por um saudosismo que lhe servia de parasitas na alma, em vez da carne. Lágrimas começaram a cair dos seus olhos, o seu coração era um mar revolto e impetuoso, com uma tempestade repleta de tufões e infernos, que lhe tiravam o sentido da vida, junto àquela possível perda. Lembrará-se, enquanto caía de joelhos diante de Deus, e era assistido de longe pelos outros, dos momentos em que vira seu amigo sofrer, sorrir e das palavras que ele sempre lhe dissera. Ainda teve em memória o sublime momento em que não foi abandonado, onde a força da amizade era equivalente ao valor de seu viver, tudo isso demonstrado por seu amigo. Por quê? Por quê? Por quê? Repetia compassadamente, chorando, ajoelhado naquele cantinho, onde via a solidão abraçá-lo fortemente. Sua alma estava desolada. Porque Deus não lhe respondia. Era algo que o seu coração não podia entender. Eu o amava. Era meu irmão. Gritou irado. E o Senhor o tirou de mim. Por quê?